Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Derrotando o primeiro inimigo. Saúdo a todos os professores, superintendentes de escola dominical, bem como todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor. Estudaremos hoje a lição de número 7, Derrotando o primeiro inimigo. O livro de Josué, que estamos estudando neste trimestre, nós já vimos nas lições anteriores que Josué foi chamado pelo Senhor. Em seguida, Josué fez os preparativos para a travessia do Jordão, atravessou o Jordão, fez os memoriais tanto no meio do rio quanto em Gilgal. Ali em Gilgal, o Senhor autorizou que fosse feita a circuncisão dos hebreus, a celebração da Páscoa. À noite, Josué deslocou-se para ir ao pé de Jericó. Quando chegou ali, teve um encontro com Deus e ali certamente o Senhor deu-lhe as estratégias que ele haveria de executar quando fosse enfrentar para derrotar o seu primeiro inimigo. E é sobre isso que falaremos nesta lição. Os objetivos são 3, porque 3 são os tópicos da lição. Para cada objetivo dentro de um tópico. Então, primeiro objetivo, conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida. O segundo, mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. E o terceiro, conscientizar de que Deus se mostra forte para os que confiam nele. Nós vemos, queridos, que houve já nesse chamado de Deus para a conquista da terra, o primeiro obstáculo, que foi um obstáculo natural, que era o Rio Jordão, era uma impossibilidade dos hebreus, mas agora não há um obstáculo natural, mas um obstáculo muito forte, que é a cidade de Jericó. Agora, a guerra contra Jericó não era somente uma guerra do povo, era uma guerra de Deus. O Senhor chegara naquele momento para executar o juízo. O anjo do Senhor que apareceu a Josué, ele trazia uma espada na mão porque demonstrava que haveria um instante de juízo. Então, os hebreus que estavam ali para enfrentar o povo de Jericó era apenas uma pequena parte do exército do Senhor. O exército do Senhor que estava para destruir a cidade de Jericó era um exército também espiritual e as forças de Deus, o exército de Deus, estava à disposição do povo de Israel. Não é à toa que no dia anterior, ou quando o Senhor apareceu a Josué, ele fez as orientações de como deveria encarar aquela batalha. E é importante dizer que não era uma batalha qualquer, porque Jericó era uma cidade forte, era uma cidade fortificada e era uma cidade aparentemente invencível. As cidades, aliás, de Canaã, elas eram muito fortes, porque segundo estudos arqueológicos, havia muitas guerras entre aquelas cidades-reinos e eles estavam prontos ali para tomarem o poder uns dos outros. E nesse momento aparece Jericó, aparece Israel para conquistar Jericó. E a gente vê que havia uma preocupação muito grande do rei de Jericó em relação a essas invasões. Tanto é que quando os espias chegaram para ver a cidade de Jericó, que o rei soube, ele enviou perseguidores. Ele enviou soldados para perseguirem os espias,
porque na verdade eles sabiam que se tratava de uma questão de vida ou morte. E Raabe mencionou aos espias que o povo estava profundamente atemorizado e não havia neles força alguma, sabendo os milagres que Deus fizera. E é importante dizer que Deus estava dando uma oportunidade para as pessoas de Jericó. Olhe, Raabe atentou para aquilo que o Senhor estava realizando. Ela, quando conversou com os espias, ela mencionou feitos que Deus tinha realizado nos últimos 40 anos. E certamente aquelas histórias eram do conhecimento de todos os que estavam em Jericó. Olha, o nosso inimigo é forte. O Deus dos hebreus é um Deus forte. E Raabe, sabendo disso, ela se converte. Mas o rei de Jericó não quis saber disso. Preferiu perseguir o povo de Deus. E aí, queridos irmãos, como aquela cidade era muito forte, Josué decidiu mesmo assim enfrentá-la porque havia uma promessa de Deus sobre isso. Agora, tem uma questão. A cidade só cairia com a ajuda de Deus. Os nossos adversários, eles não serão derrotados se nós usarmos apenas as nossas forças. Temos que ir com as armas espirituais para as batalhas. Josué sabia muito bem disso, que ele precisava da intervenção divina. E se nós, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, não buscarmos a Deus, nós certamente seremos fragorosamente derrotados. Veja aqui o que diz o ponto importante da nossa lição. A experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor, o qual sempre se revela de um modo especial nos momentos mais difíceis da vida. Então, querido professor, leve essa mensagem para os seus alunos, que seja um problema de saúde, seja uma prova do Enem, seja uma entrevista de emprego, seja qualquer desafio, seja o empreendedorismo, a construção de uma empresa, enfim, qualquer coisa que eles se joguem a fazer nas suas vidas, precisam estar debaixo da bênção de Deus, com a orientação de Deus e aguardando a intervenção do Senhor. Neste livro, que foi escrito como apoio à lição, nós aprofundamos essa necessidade de dependência com Deus. Terá aqui muitos outros subsídios para você enriquecer bastante a sua aula. O tópico 2 vai falar da estratégia de Deus para a batalha de Jericó. E o item 1 vai dizer que o corte dos suprimentos do inimigo é importante e a manutenção do ânimo da tropa. E aí veja, queridos, olhe como Deus trouxe uma estratégia interessante para Israel. Primeira coisa, a Bíblia diz que não entrava nem saía ninguém de Jericó. Josué, capítulo 6, versículos 1 e 2 diz isso. E o que é que acontece? Nós temos que enfraquecer o inimigo. Quem são os nossos inimigos? A carne, a nossa natureza decaída é um dos nossos inimigos e nós temos que enfraquecê-la. Nós temos que lutar contra ela, né? E também a manutenção do ânimo da tropa. Nós temos que ter o nosso espírito animado, o nosso espírito desejoso, com a expectativa de as vitórias de Deus acontecerem a qualquer momento. Então, a estratégia de Deus para vencer aquela batalha passava primeiro pela desmobilização das forças do mal e a manutenção do ânimo da tropa. Bendito seja o nome do Senhor. O tópico 2. Homens armados à frente dos sacerdotes. Os homens armados sairiam marchando à frente. Após, seriam os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, conduzido dessa vez não pelos coatitas, mas pelos próprios sacerdotes, e por fim a retaguarda. Veja, irmãos, que estratégia mais estranha. Deus manda eles ficarem arrodeando a cidade com homens armados à frente, sacerdotes conduzindo a arca e depois
uma retaguarda. E os homens de Jericó ficavam vendo aquele movimento. Por que Deus fez dessa forma? Em nenhum outro momento da história, na Bíblia, nós encontramos Deus com estratégia similar. 7 dias, ele arrodeando o povo, fazendo o povo arrodear a cidade. Eu imagino que 6, 7 dias, para mim, para você, caro professor, seja um período curto. Mas para quem estava esperando há muito tempo o início desse conflito para poder conquistar as promessas de Deus, deve ter passado uma eternidade. Preciso nós esperarmos o tempo certo de Deus. E por que Deus mandou ele circular, Israel circular a cidade? A Bíblia não diz claramente acerca disso, mas uma coisa é certa: a misericórdia de Deus estava sendo derramada sobre aquele lugar. Deus estava ali, mais uma vez, chamando o povo de Jericó ao arrependimento. Eu não sei se foi especificamente para isso, mas eu sei que Deus estava dando tempo para aquele povo se converter. Como Raabe se converteu, era possível que eles se convertessem, que eles dissessem que queriam agora servir a Deus, e certamente todo aquele transtorno, toda aquela dificuldade estaria resolvida. Eles deveriam estar bastante apreensivos. O que vai acontecer? Mas a ideia deles era lutar contra Israel, nunca se voltar para o Senhor. Agora, Israel estava à espera de um milagre. Israel estava esperando algo inaudito da parte do Senhor. 6 dias de espera para que eles entendessem que não era pela força do braço, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Era um momento de guerra, eles precisavam usar a espada, mas Deus trabalhou no coração também do povo hebreu. Eles estavam ali aprendendo a controlar a ansiedade. Nós precisamos aprender a controlar a ansiedade e esperar o tempo do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Para conquistarmos as grandes bênçãos de Deus, temos que ter paciência. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha, diz o Salmo 40. E nós temos que aprender. E Deus estava trabalhando ali com o povo, enquanto o povo rodeava a cidade. O povo rodeava a cidade. Certamente, se fosse a primeira geração de hebreus que saiu do Egito, eles não tinham capacidade de aguentar aquele movimento circular sem sentido. Por que 6 dias? Por que rodear os muros 6 dias? Qual era o propósito daquilo? Mas o povo estava aprendendo também a obedecer. Porque os pais daquele povo foram pais desobedientes. E o grande problema é quando a pessoa está acostumada a desobedecer. E nós não acreditamos em maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Mas existe maldição educacional. Maldição entre aspas. Os pais passam para os filhos uma cultura de comportamento e os filhos aderem a esse comportamento e vão realizando esse comportamento ao longo da vida. Mas o Senhor estava tratando com aquele exército ali. Aprendam a rodear, aprendam a obedecer, aprendam a esperar o tempo de Deus, esperar o momento de agir. E querido professor, penso que este é um princípio singular na nossa vida, que o amado professor, professora, deve trazer para os seus alunos, que eles têm que aprender a esperar. O mundo é um mundo inquieto, um mundo que quer resultados imediatos, mas nós aprendemos a esperar em Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Joel, que o Senhor prometeu que haveria de restituir os anos consumidos
pelo gafanhoto. Deus não disse que iria restituir as coisas. Deus disse que ia restituir os anos. Deus restitui o tempo. E é preciso esperar o momento certo para agir. Muitos jovens se perdem na estrada da vida porque eles não conseguem esperar, porque eles não conseguem ver o futuro, eles não conseguem entender as estratégias de Deus. Se o povo tivesse partido para derrubar os muros no primeiro, no segundo ou no sexto dia, eles teriam sido mortos. Mas nós vamos ver mais adiante que eles estavam imbuídos de fé, cheios de fé, e isso está no tópico 3. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Foi um momento de fé, porque Josué tinha dado uma ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu diga, gritai. Que coisa sem sentido! Vocês vão rodear a cidade calados 6 dias. Vocês não podem dizer uma afronta. Vocês não podem dar um assobio. Vocês não podem dizer nada. Não podem nem cantar um hino. Vocês vão calados. Andam calados, voltam calados. 6 dias. Aí quando eu disser assim, gritai, aí vocês gritem. Eu pergunto, será que a nossa geração atenderia a esse comando do líder? Porque nós não gostamos, muitas vezes, de obedecer. O líder, Josué, não explicou. Ele podia ter dito, olha, vocês não se preocupem, quando eu disser gritar, o muro vai cair. Josué não diz isso. Ele simplesmente diz, obedeçam. Porque foi este o problema da primeira geração de hebreus que saiu do Egito. Eles não aprenderam a obedecer. E Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Nós somos, queridos irmãos, projetos de Deus em formação. Nós não estamos prontos e acabados. Nós estamos em formação, nós estamos sendo reformados dia após dia. Deus quer nos transformar em novas pessoas. Deus quer mudar o nosso caráter, o caráter dos alunos. Querido professor, você é instrumento de Deus para falar para os seus alunos o que Deus quer fazer na vida deles, como quer fazer nas nossas. Ele quer transformar a nossa vida. E aí Deus usa essas coisas incompreensíveis e até ilógicas para que nós nos aproximemos dele, né? Então, Josué disse, quando eu disser gritai, aí vocês gritam. E aí depois deles terem rodeado a cidade 6 dias, aí no 7º dia, aí Deus tinha dito a Josué, e Josué passou ao povo a informação, hoje vai ser pior. Vocês acharam muito complicado andarem 6 dias calados? Bom, agora vocês vão rodear a cidade 6 vezes calados. E depois, na 7ª, os sacerdotes vão tocar as suas trombetas, as suas buzinas. E depois eu vou dizer gritai. E quando eu disser gritai, aí vocês dão um grito. Tem lógica? Não tem lógica. Mas Deus não trabalha com a lógica humana. O encontro que Josué teve com Deus, estudado na lição anterior, foi fundamental, indispensável para que essa vitória viesse. Essa estratégia só foi dada ao povo de Israel esta vez. Nós vamos estudar na próxima lição a guerra contra Ai. Foi outra estratégia. Então, quando Josué disse, gritai, eles gritaram. E aquele muro que estava em pé há mais de 8 séculos, segundo os arqueólogos, pelo menos 800 anos, pelos achados arqueológicos que ali havia, aquele muro veio ao chão. Só não veio ao chão o pedaço do muro lá que estava a casa da Raabe. Então, as armas existentes naquela época, no fim da Idade do Bronze, as melhores armas que existiam eram insuficientes para derrubar aquela muralha. Não existia nenhuma arma capaz
de destruir, de derrubar aquele muro daquela maneira, mas pelo poder da fé, diante da obediência, os muros de Jericó caíram. Dizem os estudiosos que possivelmente houve um terremoto, um evento sísmico que tremeu tudo. Nós nunca saberemos o que aconteceu. O que nós sabemos é o que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé. Eu não sei, querido professor, como está a fé dos seus alunos, mas que Deus nos dê fé. Os discípulos oraram: Senhor, aumenta-nos a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira geração de hebreus que saiu do Egito poderia ter visto esses milagres. A primeira geração olhou para Canaã, entrou em Canaã, olhou para Jericó, olhou para as muralhas e disse assim: Deus não é capaz de destruir essas muralhas. E veja o que aconteceu com eles. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Os primeiros hebreus que saíram do Egito, os ex-escravos, eles não confiaram em Deus, eles confiaram na própria sorte e caíram prostrados no deserto. Agora é importante dizer, nenhum deles morreu de sede ou de fome. Todos eles morreram por causa da desobediência. Não faltou-lhes nem roupa para vestir, nem calçados para os pés, nem comida, nem água, apesar da rebeldia deles. Agora, esses descendentes dos hebreus, daquela primeira geração, a segunda geração, eles enfrentam os desafios de Deus pela fé e conseguem alcançar aquilo que todos achavam impossível. E nós vamos ver como não precisa você divulgar quem você é, Deus mostra quem você é, porque depois que caíram os muros, todos ao redor ficaram sabendo daquele episódio, daquele acontecimento, e houve um temor geral em todas as etnias dos cananeus. Tópico 3. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó, e os hebreus cumpriram fielmente isso. Mas Raabe, a que obedeceu, foi salva. Obediência é a tônica do livro de Josué. O livro de Josué fala da vitória dos obedientes, mas não obedientes a qualquer coisa, ou a qualquer sentimento, ou a qualquer vaidade. Obediência e submissão à vontade de Deus. Agora, queridos, no tempo de Moisés, os hebreus, penso, não teriam dúvida alguma sobre as ordens de Deus, porque Deus falava às vezes do monte fumegando. Deus fazia coisas que aos olhos dos hebreus, eram muito claras. Deus falava através do trovão. Mas no tempo de Jericó, no tempo de Josué, foram encontros pontuais de Deus com Josué nas caladas da noite. Então esse povo, a segunda geração, foi uma geração que aprendeu a obediência a um homem que era submisso, a um homem que lia a Bíblia, porque se a revelação de Moisés era no monte, a revelação de Josué era na Bíblia. Deus disse a ele que não medita nessa lei de dia e de noite, para que você possa prosperar no seu caminho. E foi como Josué conduziu o povo durante o seu ministério, durante o seu comando, foi com as Escrituras. E este é o grande segredo da vitória, é nós andarmos pela palavra, nós vivermos pela palavra. Raabe foi salva porque ela também foi obediente à palavra. Ela ouviu acerca dos testemunhos de Deus e decidiu ser obediente. E um acordo verbal feito também nas caladas da noite entre dois espiões
e uma mulher prostituta. Foi chancelado pelo céu. Isso é muito importante. Deus leva em conta as nossas palavras, Deus leva em conta os nossos compromissos. Raabe acertou com os espias e Deus chancelou aquele acordo, e quando os muros vieram abaixo, a casa de Raabe permaneceu intacta e todo mundo que estava ali foi salvo. Isso nos remete mais uma vez para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Raabe trouxe a sua família para dentro da casa e todos foram salvos daquela destruição iminente. E para concluir, a conclusão da lição diz assim: Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade do Senhor. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada. Então, é uma estratégia esdrúxula, humanamente falando, é uma estratégia inócua, não tem efeito nenhum, era uma estratégia que não tinha nenhum parâmetro bélico, nenhum, mas era o propósito de Deus. E Josué entendeu que ele não era o comandante era o Senhor. Então, conduzido pelo Senhor, os hebreus tomaram Jericó e depois, logo em seguida, a cidade de Ai, né? Porque Deus estava cumprindo a sua palavra em dar àquele povo a terra que jurara a Abraão, Isaque e Jacó. As promessas de Deus, por mais difíceis que pareçam ser, elas se cumprirão na vida daquele que é obediente, aquele que é submisso, aquele que aprendeu a dizer: Senhor, faz conforme a tua vontade. Aquele que sabe que não é dele a ordem vem de cima. Josué, ele aprendeu isso. Ele não era o comandante era o Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos aplicar esses princípios à nossa vida e que amanhã, ou no dia que você for dar a aula, querido professor, os seus alunos sejam profundamente impactados por esta palavra. Que Deus os abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.